Este é o Entre Peitos, o podcast sobre ter peito, ter coragem, ser pioneiro e falar sobre isso. Mas como vocês já sabem, essa hora que você já vai ali, comenta, já curte, já compartilha com seus amigos pra eles assistirem esse episódio que tá lindo. Eu sou a Jéssica Deca e esse podcast surgiu das diversas reflexões que o câncer de mama trouxe pra minha vida, mas é muito mais do que câncer de mama. E pra refletir comigo hoje, eu trago uma pessoa que nessa jornada foi importantíssima pra mim e vocês vão saber por quê já já. Eu recebo a doutora Carol Freitas, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução assistida. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por ter me chamado, Jé. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. É muito importante esse assunto de hoje. A gente falar sobre preservação de óvulos na frente de uma doença oncológica. É primordial isso, né? Super. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso. E eu fiz questão que você viesse, Carol, porque na minha jornada, o primeiro... Vou até reformular a frase. Quando eu descobri o câncer, eu falei, não tem problema. Vamos dar pra volta. Isso é um momento na minha vida, eu vou dar a volta por cima, tudo certo. Mas quando eu descobri que eu perderia a minha fertilidade no processo, isso caiu o meu chão que você não tem noção. E eu te encontrei no momento, eu acho que de um maior luto pessoal que eu já tive. Eu tinha acabado de voltar de um ginecologista à noite e ele tinha falado, olha, como seu câncer é hormonal, eu não consigo te ajudar, você não pode fazer a reprodução assistida, porque você, para fazer o congelamento dos óvulos, você vai ter que injetar o hormônio, eu não te recomendo, é isso. Meus sonhos, mais do que perder o luto, perder os sonhos, perder uma possibilidade, perder uma família, perder tanta coisa, no momento que eu já tava perdendo tanta coisa... Foi a pior noite da minha vida. É muito louco, porque eu sempre imaginei que o câncer seria a pior parte. Mas não foi. Eu posso falar com tranquilidade. E daí minha mãe que tá aqui no estúdio hoje, eu liguei pra ela, chorei pra ela. Nossa, como eu chorei pro meu marido. Chorei pra minha família. Dormi que eu acordei com o olho que tava inchadíssimo. Daí eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou dar um jeito. Vai que eu preciso ouvir pelo menos uma segunda opinião. E assim que eu encontrei o Projeto Beta, eu liguei, você me atendeu. E você falou, calma, vai dar certo. É possível. Você me atendeu de chamada de vídeo, então você me deu aquele olhar, aquele afeto que me botou num lugar de tipo, calma. A gente vai te passar os exames. Você falou assim, só que você tá numa corrida contra o tempo. E é por isso que eu te chamei. Porque quando eu descobri que é uma corrida contra o tempo, eu falei, a gente precisa divulgar essa palavra. Porque é uma corrida contra o tempo. E já eu vou te mandar os exames. E foi uma correria, você segurou minha mão e deu tudo certo. Tá lá meus óvulozinhos congelados, se Deus quiser. Se eu não precisar usar eles, eu dou. E se eu precisar usar eles, eu vou usar com muito amor. E graças a esse nosso papo, numa sexta-feira de manhã, acho que 5 dias antes do meu aniversário de 30 anos, então obrigada por aquele dia. Eu lembro perfeitamente, daquele dia foi um dia que foi muito marcante pra mim também. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu não lembro se era antes de almoçar, acho que era, eu não lembro exatamente o período, mas era um período que eu tava indo, era a última paciente que eu ia ver naquele período. Uhum. Daí eu tava esperando, daí quando a gente começou a chamada, parece que aquele momento foi muito importante pra mim também. Eu falei, nossa, que bacana, que oportunidade em conjunto com ela da gente fazer esse sonho dar certo. Eu lembro que você estava cheia de dúvidas, você estava preocupada, não tem nada a ver que porque o receptor hormonal é positivo, que não pode congelar óvulo, que não pode ser mãe, nada disso. Nada. Ainda bem que você pensou, não, eu vou ver isso de novo. Ainda bem que também alguém falou para você, talvez esse tratamento possa afetar a sua fertilidade e vamos correr contra o tempo e vamos fazer esse congelamento. Eu lembro também no primeiro dia que a gente começou o tratamento, que foi no dia do seu aniversário de 30 anos. Exatamente. Que a gente deu um abraço, que foi uma troca muito, muito especial. Foi um dia muito legal. Foi mesmo. Eu lembro que eu fiquei, sei lá, o resto dos meses com uma sensação de, poxa, que sorte a minha de poder compartilhar de uma história tão bonita. E foi muito, muito bacana mesmo. Ai, que bom. Encontro de almas, assim. Eu te levo pra vida e que sorte a minha poder, num podcast, num projeto que nem esse, trazer você aqui pra reencontrar, porque às vezes tem...
a gente é tão importante na vida dos outros, a gente não tem a oportunidade de encontrar novamente. Que bom que eu tive esse privilégio de ter você aqui. Que bom que eu tive também, eu fico muito feliz. E hoje a gente vai ajudar muita gente que tá em casa, Sim. porque tem gente que passa por isso. E infelizmente, eu sempre penso nos prismas de visão, né? O médico, o oncologista, quando ele tá te vendo a primeira vez, muitas vezes ele vai pensar em salvar a sua vida. Não como você vai viver essa vida salva. Sim. Então a gente que é paciente precisa se conhecer, entender o que é prioridade pra gente saber fazer as perguntas. Então, eu queria que você, a galera que chega aqui no podcast, muita gente acabou de receber o diagnóstico, tá recebendo, já vai começar. E eu queria que você explicasse pra gente como o tratamento do câncer de mama, como a quimioterapia e a rádio, afetam a fertilidade e se há risco de danos permanentes nos ovários e nos órgãos reprodutivos. Perfeito, essa pergunta é muito importante. A quimioterapia, a radioterapia, ela afeta a célula que vai produzir os nossos óvulos ou espermatozoide, as células germinativas, que são células que elas têm, que a gente tem uma quantidade que é limitada. Não é uma célula que depois que acaba vai produzir, não é como um corte que a gente faz e a gente vai conseguir com que isso volte. Não, se a gente termina com as nossas células germinativas, isso também vale para o lado masculino, que também é importante, um homem que descobre um câncer de testículo, vai passar por radiação, também é importante congelar sêmen, que é muito mais fácil que a gente, né? Porque é uma masturbação, ou 2, 3, mas não precisa passar pelo processo medicamentoso, mas é uma correria contra o tempo, como você falou. Sim. A gente descobre o tratamento, as células germinativas, elas podem acabar e a gente tem que correr contra o tempo. Então, a segunda pergunta é bem essa. O timing, qual que é o timing? O timing é descobriu a patologia, ir atrás do médico especialista em medicina reprodutiva. Por quê? Porque quando a gente começar a quimioterapia, a gente tem um tempo a gente tem que começar logo também com o tratamento. Sim. E o tratamento, principalmente do lado feminino, que é o que a gente está falando, ele demanda 12, 15 dias. Sim. Então, esses 12, 15 dias que a gente prepara o ovário para a gente coletar os óvulos, a gente já está tendo que correr atrás, porque a quimioterapia está marcada para dali a 2 semanas, 3 semanas. Então, a gente tem que começar o quanto antes. Sim. E para começar, a gente não precisa de... muitas vezes a gente escuta falar, nossa, congelamento de óvulos, eu vou precisar de muito tempo, vou precisar tomar muito tempo de medicação, eu preciso ficar 6, 5 meses preparando. Não, a gente faz exames de sorologia, que geralmente é sorologia HIV, sífilis, hepatite, que geralmente para a doença que a gente vai começar a tratar, a gente já tem e a gente começa. Então, é um tratamento que a gente, encontrando especialista, a gente tem que começar. O meu eu lembro que foi muito rápido. Também a gente tava com uma pressa, porque eu já tava com a quimio pré-agendada. Eu lembro que a gente começou dia 9, daí dia 19 terminou, porque foram 10 dias de injeção, medicação. E depois de 2 dias, acho que é um dia, a gente já fez a coleta, 2 dias de descanso, eu já tava na quimio. Então, em 15 dias, do começo do meu aniversário, com cabelo, eu já mudei muito, porque isso é uma coisa real também. A gente, ainda mais com tanto de medicação, com corticoide, quimioterapia e os hormônios, eu sei que foi uma mudança corporal. Eu lembro que quem eu era em outubro, quando eu descobri o câncer, e quem eu era no final de dezembro, já eram pessoas bem diferentes devido a todo esse processo. Mas um processo rápido. Por isso que o timing é tão importante, né? Não dá pra deixar pra amanhã. Descobriu, mapeia os problemas e bora correr. O que é um problema, muitas vezes, é que não tem essa conversa do oncologista e da equipe multidisciplinar, o que é muito triste, né? Porque você acabou de descobrir um câncer. Você vai pensar, como eu vou sobreviver, como eu vou me tratar, você vai procurar quais são os tratamentos. E você não vai pensar nisso. Às vezes essa informação nem existe, né? Então, essa informação não existe, não tem como você ir atrás. Então, precisa que esse encontro com o oncologista, com quem está de frente, esse encaminhamento, isso é muito importante. Imagina se você, de repente, não tivesse tido essa conversa, esse start, eu vou ver uma segunda opinião. De repente, a gente não teria feito. É verdade, mas assim, foi Deus escrevendo
assoprando no meu ouvido, porque foi um sopro de eu não ir uma segunda opinião, porque eu já tava tão abalada, porque é um tratamento muito de abalo, né, que você toda hora tá recebendo uma novidade, segundo o médico te diz uma coisa, na terça ele te diz outra, então você já tá meio que, quanta coisa que vai acontecer comigo, eu tava já tão cansada que eu falei, ai, cara, é isso, vou acabar, eu falei, não, quer saber, eu vou tentar. Foi Deus, é isso, graças a ele. E quais são as opções disponíveis pra gente preservar a fertilidade antes do tratamento? Tá. Quando a gente fala de preservação da fertilidade do lado feminino, a gente tem que fazer o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos, ele vai usar medicação subcutânea, que são injeçõezinhas na barriga, que são... Eu sei que é injusto eu falar que é fácil aplicar, que eu sou médica, então é óbvio que para você é fácil, mas é tranquilo mesmo, não é nada que as pacientes não costumam conseguir. Eu posso falar, é fácil aplicar. É tranquilo mesmo. A gente faz medicação todos os dias. A gente se encontra num período aí de 10, 12 dias. Depois de 10, 12 dias, já marca o procedimento do centro cirúrgico. É um sono gostoso no dia, é uma sedação. Dorme, depois de 10, 15 minutinhos, a coleta já foi feita e a gente já tem a preservação da fertilidade. O que é importante? O bom da Gé, por exemplo, é que a Gé estava com 20, 30 anos, né? Foi no dia do aniversário de 30 anos. Então, é uma idade que a gente tem ainda uma reserva ovariana melhor. Sim. Que a gente tem essa expectativa, né? Sim. Então, como foi o seu caso, né? Sua coleta foi maravilhosa, foi tudo muito perfeitinho. Mas, às vezes, a gente já tem uma coleta, um número de folículos menores, porque a paciente pode descobrir essa patologia com 37, com 38. Então, tem algumas questões que, às vezes, as doses das medicações são diferentes. Mas o procedimento a opção de tratamento é congelamento de óvulos. Carol, eu tive meu diagnóstico de câncer de mama e, na época, o oncologista não falou comigo sobre isso. Eu não congelei óvulos. Hoje eu terminei meu tratamento, eu tô curada, eu tô com 39 anos, 40 anos e infelizmente a minha reserva ovariana acabou. A quimioterapia afetou de uma forma muito grande e eu não tenho mais óvulos próprios. Eu consigo ainda ser mãe? E graças a Deus, sim, tá? A gente consegue ser mãe. A gente tem, graças a Deus, tratamentos de medicina reprodutiva que a gente consegue receber óvulos ou receber o próprio embrião. Então, a gente pode receber um óvulo anônimo, por exemplo, uma paciente que está fazendo um tratamento e doa óvulos. Vou dar o meu exemplo. Eu, Carolina, eu tenho óvulos congelados porque eu tenho uma baita endometriose. Eu tive relacionamentos que não deram certo e eu sonho muito em ser mãe. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim. E eu tenho lá meus óvulos congelados. Uma paciente que está passando por um tratamento de congelamento de óvulos, ela pode doar parte dos óvulos dela para uma paciente que não tem mais óvulos. Então, supondo, por exemplo, uma paciente que o estoque ovariano acabou, ela pode receber esses óvulos, fertilizar com o sêmen do marido, se tiver um marido, ou se for um casal homoafetivo, de um banco de sêmen, ou se for uma gestação independente, agora eu quero ser mãe, meu time chegou, pegar um sêmen de banco de sêmen e engravidar. Outra possibilidade que existe já receber o embriãozinho pronto. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu, Carolina, vamos supor que eu tenho meus óvulos congelados, eu encontrei o cara dos meus sonhos, vai ser o pai dos meus filhos, e temos lá, 4 embriõezinhos. Daí eu engravido dos gêmeos. Tô grávida com a minha duplinha, chega, não quero ter 4 filhos de jeito nenhum. Tô com a minha família de um tamanho bom, fechou. Eu posso doar esses embriões. Então, uma paciente que ela não tem óvulos, porque esse estoque acabou, ela ainda consegue ser mãe. Isso é muito positivo. Acho que a gente faz o tratamento de medicina reprodutiva para ser mãe. A nossa ideia nisso é terminar com um bebê. Eu acho que isso que é o importante. Nossa, eu vou até aproveitar o gancho da sua fala para dar a dica do bem de hoje, porque a dica do bem de hoje é para ONG Deixe Vivo, que fala sobre doação de órgãos. Só que, gente, olha que detalhe, que conexão importante. A gente fala tanto de doar órgãos, mas dá pra doar o que te sobra. Porque o que te sobra num processo que nem esse, né, da coleta dos óvulos, cara, você usou o seu, você não quer mais, doa. Tem gente que precisa, tem gente que vai mudar a vida. Então, a sua
pálpebra, sua pele, seus órgãos, seus óvulos, tudo pode ser doado. Então, conscientize, divulgue. Se você não pode doar, que é o meu caso, eu não posso doar, eu tive câncer hoje, pelo menos na medicina, eu não posso doar nenhum órgão porque eles estão comprometidos, né? Mas eu posso fazer o que eu faço hoje, que é espalhar a palavra e fazer você que tá saudável em casa, doar e salvar vidas com isso. Então, salvar vidas e salvar sonhos. Então, é lindo, né, a gente saber que a gente pode ter essas atitudes. E você falou de um caso de, por exemplo, não temos, terminamos o tratamento, não tenho mais óvulos. Existe, então, algum exame que eu consiga para variar como tá a minha reserva de ovariana aí pós-tratamento, né? Qual que é? Perfeito. O principal exame que tem é um exame chamado hormônio antimileriano. Tá. Ele é um exame que dosa no sangue. Olha. É só ir no... Não tem jejum, não tem preparo. É só ir e fazer. E o que eu acho muito importante... até quem não fez um tratamento oncológico, mas eu, Carol, por exemplo, estou hoje com 31 anos, sonho em ser mãe, não achei ainda o momento ideal para isso. Faça uma coleta de como está a sua reserva ovariana. A nossa reserva ovariana, infelizmente, ela é limitada. Nesse sentido, o homem, ele tem a vida reprodutiva lá, tá com 30, 40, 60, 70, tá produzindo espermatozoide. Uhum. A gente tem nossa reserva, e essa reserva ela é limitada. Então, se essa gestação vai ser postergada, porque a gente está passando por um tratamento de saúde, porque nossos planos de vida acabaram indo para esse caminho, por ponto de vista profissional, por N situações que existem, é importante você ter uma estimativa de como é sua reserva ovariana. Então, um exame de sangue que deveria ser mais divulgado, que é um exame que muitas vezes a gente não... Uma paciente de 35 anos que não engravidou nunca nem ouviu falar, que é uma pena. Sim. Hoje em dia está sendo cada vez mais divulgado, mas a gente sabe que há 3, 4 anos não se falava sobre isso. É mesmo? E isso é muito importante. É verdade. E como é que é? A gente tem uma reserva ovariana limitada. Então, eu já sei quantos óvulos vou ter na minha vida inteira, certo? Isso. Quando a gente nasce, na verdade, o máximo da nossa fertilidade é quando a gente tá na barriga da nossa mãe com 20 semanas de idade gestacional. É o máximo de óvulos que você vai ter. A partir dessas idade gestacional que a gente tá, 20 semanas na barriga da nossa mãe, eu brinco que mulher é gastona. Então, a gente vai e começa a gastar loucamente nossos óvulos. Todo mês a gente ovula um óvulo. Só que para ovular a gente desperdiça 100. Eu sempre faço essa analogia. A gente vai gastando, e vai gastando, e vai gastando. O que além disso é importante? Além dessa questão do nosso número de óvulos, eu faço uma analogia que a quantidade de óvulos que a gente tem é como um tesouro. A gente tem uma herança. Tem mulher que tem uma herança que teve uma mãe que deu um baita baú de tesouro cheio de óvulos e vai ter bastante óvulos para gastar ao longo do tempo. Tem mulher que tem uma reserva ovariana mais pobre, ela teve uma reserva que ela recebeu menorzinha. E outras coisas também comprometem a reserva ovariana, como a quimioterapia, como endometriose, como algumas doenças. Mas voltando, esse baú de tesouro que a gente recebe, quando a gente, de uma forma para ficar claro, quando a gente é jovem, a gente não tá nem aí, a gente vai gastando dinheiro. De uma forma para entender, como se a gente vivesse de mesada essa nossa herança que a gente tem. Então, a gente não trabalha para produzir mais óvulos. Então, a gente só vai gastando, gastando, gastando. Pensa a gente lá com 18, 19, 20, a gente tá gastando. Estamos gastando. Então, os principais óvulos com a melhor qualidade, eles são gastados. Esse baú de tesouro, ele é deixado, ele vai perdendo a capacidade de óvulos melhores com o tempo. Por isso que o tempo é muito importante pro congelamento de óvulos. A gente sabe que uma mulher com 35, 37 anos, ela já começou muito com a diminuição da qualidade dos óvulos. Então, por isso que é muito importante, assim que possível, congelar óvulos. No seu caso... Qual a idade ideal? 35 anos, porque é quando a gente tem... A nossa fertilidade não começou ainda a sofrer... potencialmente o impacto que tem na qualidade dos óvulos. Mas outra coisa que é importante, eu tenho, por exemplo, uma amigona minha, que ela também é médica, com 35 anos ela teve uma menopausa precoce. Isso é uma coisa rara, mas isso acontece.
Então, de repente, se ela tivesse visto como estava a reserva ovariana dela, tivesse feito um hormônio antimileriano, que a gente acabou de explicar, com 30, com 31, de repente ainda tivesse dado tempo de congelar óvulos. A gente, infelizmente, quando esse estoque acaba, ele acaba. A gente pode colocar o quanto a gente quiser de medicação, a gente estimula, mas esgotou. Não conseguimos mais preservar a fertilidade. Ô, dona Regina, eu vou fazer o exame pra saber qual a sua herança, viu, querida? Tu não tá livre dessa, não. Deixa eu, por sinal, fazer uma duvidazinha que me veio enquanto você falava. Quando a gente faz, no meu caso, eu tenho uma reserva de... Vou fazer um número X só pra gente fazer um cálculo fácil. O número 10, que é sempre bom de calcular. E daí eu fui lá e fiz o estímulo, né? Pra fazer o tratamento da coleta. Eu retirei dessa coleta, desse número X... Eu diminuí, significa que no futuro eu tenho menos? Tá, perfeita essa pergunta. Se eu, igual a Jéssica fez, a gente estimulou, ela teve 24 folículos, 14 óvulos coletados. Então, ela tá menos 24, menos 14, a gente prejudicou? Não. Lembra que a gente é gastona? Pra gente ovular a gente gasta 100? Todo mês a gente gasta. Entendi. Então, a gente estimular, por exemplo, uma paciente que tem uma reserva ovariana baixa, e ela tem que fazer mais de um ciclo, tem que fazer, para conseguir o que você conseguiu, tem que fazer 4, 5 estímulos. Ela fazer 4, 5 estímulos, ela tá prejudicando muito o ovário dela? E não, a resposta é que não. Legal. A atresia folicular ovariana, ela acontece independentemente. Então, a mulher que fica usando medicação para nunca ovular, tem anticoncepcional contínuo, ou isso... Não vai afetar. Ela vai perder os folículos da mesma forma. Entendi. Mas o que é importante, a quimioterapia, ela é diferente. A quimioterapia, ela faz com que a célula germinativa, ela esgote. Então, isso sim, isso faz com que a reserva ovariana, muitas vezes, acabe. Que não volte mais a produzir mesmo, Que não volte nunca mais. Uhum. É aquela mesmo exemplo da menopausa precoce. Ele entra no... Eu sei muito bem. Eu passo calor quase toda noite, toda hora, todo segundo. Uma maravilha. Outra coisa que é importante no tratamento, que você perguntou, é aquela preocupação. Mas eu tenho câncer de mama, o meu câncer de mama, ele tem receptor positivo para estrogênio. E eu vou usar uma medicação que no fim faz ter mais estrogênio, eu não vou estar alimentando o meu câncer, eu não vou estar fazendo com que piore, com que meu câncer cresça, com que eu prejudique meu tratamento fazendo isso? E a resposta é que não. Quando a paciente ela tem câncer de mama e ele tem receptor positivo, eu sei que é uma coisa mais específica, mas pra gente saber, isso foi até assunto de outro podcast seu que eu vi, que foi muito bacana, mas quando ele tem um receptor positivo, existe uma medicação que a gente dá, que você usou, que é o letrozol, que a gente faz com que esse estrogênio não aumente. Então, a gente tem segurança. Aliás, o congelamento de óvulos, ele acabou vindo pensando nisso, na preservação da fertilidade em caso oncológico. Muito bom. E aproveitar que a gente tá falando sobre oncologia, gente, estamos no Outubro Rosa, então já para tudo, eu vou deixar aqui uma cartela rapidinha pra vocês fazerem um autoexame. Gente, vamos lembrar que para você descobrir, você precisa se conhecer. Então, conheça, se toque, entenda as suas necessidades, como o seu corpo se comporta, pra você saber o que tá errado, pra você ter noção de quando procurar um médico, né? Porque quanto antes diagnosticado, antes tratado, antes curado. Então, conheça-se. E falando aí sobre conhecimento, eu tenho uma dúvida. Congelei os meus óvulozinhos, acabei meu tratamento. Quais são as opções de reprodução que eu tenho? Como é que funciona? Qual que é essa próxima etapa que eu ainda não entrei? Tá, perfeito. Pode ser que você termine o tratamento e seus óvulos ainda tenham ficado com a reserva e essa reserva, isso que você guardou, não precise. E isso vai ser ótimo também, né? Como um seguro de carro a gente faz para não usar. Exatamente. Se tiver que usar, tá lá. Supondo que a gente vai ter que usar, a gente vai precisar fertilizar esses óvulos, então vai coletar o espermatozoide do parceiro, no seu caso, por masturbação, se não tiver nenhuma alteração no sêmen. Se tiver alguma alteração no sêmen que precisa de punção no epidídimo, às vezes até procedimento no testículo, é mais exceção, mas pode ser. Mas o que a gente precisa
recuperar esse espermatozoide, colocar dentro do óvulo. A gente faz a junção, que a gente chama, antigamente chamava de fertilização in vitro, porque era in vitro mesmo, numa plaquinha de vidro que a gente falava. Hoje em dia a gente faz o ICSI, que o espermatozoide não precisa mais andar até o óvulo nessa plaquinha. A gente já injeta o espermatozoide dentro do óvulo, principalmente óvulos que foram congelados. E aí a gente consegue os embriões. Embriões prontos, transferimos para o útero depois que a gente prepara o endométrio. Não tem mais injeção, não tem mais aquele procedimento que você já vi você comentando, que fica um pouco mais edemaciada, que tem que ficar indo na clínica, que toma medicação subcutânea. Agora o processo já é bem mais tranquilo. Sim. Eu, no meu tratamento, eu não sei, eu fiz tudo muito rápido, graças a Deus também, mas eu fiz as injeções hormonais. Eu logo entrei para as quimioterapias. Minha quimioterapia foi muito pesada. Eles colocaram muito corticoide. Eu fazia 6 horas de infusão. Eu ficava 8 horas no hospital, porque tem que fazer os exames, né, para você poder tomar. Porque você tem que estar saudável para tomar a quimioterapia. E eu lembro que meu corpo, eu tive uma crise de acne. Eu parecia um choquito. Ô, mãe, lembra do céu? O que foi aquilo? Um dia eu acordei e eu falei, eu não sei de onde é. Também até psicológico, um pouco, muito estresse, né? Eu acho que o corpo também sente. Esses efeitos durante o tratamento, eles são normais? Quais são os efeitos quando você tá fazendo essas injeções hormonais? Tá, agora eu vou falar como médica e como quem já foi paciente que já passou por um processo de congelamento. Perfeita. O que eu mais observo é que a gente fica muito ansiosa. Eu lembro, no meu congelamento, eu acordava, ficava assim, meu Deus, será que meu folículo cresceu? Daí dava 3 minutos, meu Deus, eu acho que tá tudo errado. Daí, dali a 2 minutos, eu me sentia a rainha da fertilidade. Não, meus ovos devem estar bombando, meu ovário. E dá uma questão realmente de expectativa. Você tá tomando medicação. Isso é o que mais sobrecarrega. A paciente que tem muito folículo, que é o caso da Gé, um ovário que tem uma reserva grande, ela fica um pouco mais edemaciada. E tem uma tendência ali, quando tá perto da punção, de se sentir realmente mais inchada. Então não é da minha cabeça, não, você realmente ficou mais edemaciada. Não é que ganha peso, não é que vai ficar 6, 10 quilos mais gorda, mas vai ter uma retenção de líquido que ela é do tratamento. E quanto mais óvulo, que é uma coisa boa, tem essa questão de se sentir mais edemaciada mesmo. Termina o tratamento, diferente do seu caso, que você foi fazer tratamento de químio, fez corticoide, aí terminou de inchar mesmo. Foi. Mas geralmente terminou o tratamento, se for para uma preservação, isso já logo no próximo ciclo já acaba. Eu tive o combo de ganho de peso. Porque além de tudo, você pode. Eu lembro que quando eu saí do oncologista, Dr. Vinícius, nas primeiras consultas, ele me deu... Olha, você pode ter vários efeitos na quimioterapia. E os efeitos eram até opostos. Então, assim, ele me deu um remédio para intestino preso e para intestino solto. Eu falei, oxi, como assim? Que eu vou ter? Exato. E eu tive o solto. E daí, eu tive o solto durante os 6 meses de tratamento. Então, imagina, teve uma hora que eu cheguei na nutricionista e eu tentando, né, porque é uma montanha-russa, porque quando me falou que eu ia ter quimioterapia, eu imaginei que eu ia ficar... O meu imaginário era aquele caquético, fraquinho. E eu engordei durante a químio. Porque eu também, das coisas foi, quando soltaram o meu intestino, eles falaram, come farinha branca, não come fibra, evite alimentos que soltem. Então não come mamão, não come ameixa, não come nada disso. Vai pro que trava, que é carboidrato. Então, além de tudo, eu fiz uma alimentação para eu tentar poder ter uma qualidade mínima de vida sem me entupir de remédios que prendiam o intestino, porque eu já tava com todos os outros remédios, né, do tratamento. Aí eu falei, cara, eu preciso dar uma segurada, porque remédio sempre tem 2 lados, né? Então eu tive esse ponderamento. Mas, cara, quando eu me vi, eu tava toda inchada. E até hoje eu fico lutando nessa balança pra voltar. E agora, com uma menopausa, é mais difícil ainda, né? Porque os hormônios, eles têm isso, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando a gente tá na gravidez, a gente... É uma bomba hormonal também, né? A gravidez. É o máximo de hormônio que a mulher vai ter na vida dela. Então, nunca a mulher tem tanto hormônio circulando, então tanto estrogênio, tantos hormônios quanto na gravidez. Então, sim. Por isso até que a gente espera a alta do tratamento oncológico para engravidar.
Isso é muito importante, viu, gente? Se você tem receptor positivo hormonal, a sua gravidez, ela é possível. Porém, ela vai ter que ser assistida. E assistida por uma por uma quantidade de médicos um pouco maior. Porque o onco precisa estar bem de olho em você, o gineco, obstetra, para que você realmente tenha toda a remissão do seu câncer, para que você tenha uma gravidez saudável, porque você vai estar no momento de alta hormonal. Então, tudo é possível quando você está bem assessorado, com boas informações, com um time te apoiando de forma legal, certo? Sim, com certeza. E existe uma idade limite pra gente tentar fazer essa segunda etapa? Essa pergunta é muito boa também. Pelo CFM, a gente fala até 50 anos. Tá. Mas muitos casos a gente consegue fazer com mais idade. Supondo que essa mulher está com a saúde em dia, ela passou pelo cardiologista, ela passou pelo... Vamos supor, eu descobri a doença com 44 anos e eu vou ter alta para gravidez para poder engravidar dali a 5 anos. Então, com 49. Daí, ela terminou o tratamento, não quero engravidar com 50, eu quero engravidar com 51. Isso é possível? Mas ela vai precisar, com autorização, não é nada que não pode ser feito, mas vai precisar que os especialistas assistam de uma forma e liberem. Então, quem vai fazer o pré-natal, por ser um pré-natal de alto risco, libere o cardiologista, e aí a gente pode fazer. A gente sabe que o ideal é engravidar até 50 anos, mas não é uma regra que precisa ser seguida. Ótimo. É mais pra gente ter aquela noção, acompanhar, né? Você sabendo os limites, você se programa pra ali, quando tá margeando, você já ir acompanhando, pra não perder o timing, né? Porque, graças a Deus, a gente vive muito. Acho que antes a gente falava, aos 50 anos é uma pessoa velha. Hoje com 50 anos é tudo gatinha, tudo novinha, tudo pitel. Você vê, minha mãe é 10 vezes mais gostosa que eu. A Alessandra Negrini dá de 10-0 em todo mundo. Gente, então veja bem, entendeu? A idade não é nada e a gente hoje tem que usar o que a medicina tem a nosso favor pra gente poder realmente permear, né, a nossa vida, as nossas escolhas. Acho que antes, quando a gente não tinha esses métodos, a gente tinha que, por exemplo, abrir mão de uma carreira no auge para poder engravidar. E quantas mulheres, até de novo, minha mãe, eu sei da história de vida dela e que teve um momento quando ela teve filho, que ela falou, cara, eu vou dar uma pausa na minha carreira porque eu quero ficar perto dos meus filhos. Isso foi no auge. Da onde ela retomou? Será que essa opção de escolha talvez não tenha sido dada há anos atrás, né? 30 anos atrás. Mas agora a gente tem, então a gente tem que usar isso a nosso favor. Então usar a medicina como prevenção e a nosso favor, não apenas remediando problemas, não é mesmo? E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual especialista devo consultar, além do meu oncologista, para discutir essas opções de reprodução assistida? É com o ginecologista e especialista em medicina reprodutiva. Tá. Ginecologista, você passou agora com mastologista, né? Você faz pré-natal, você faz parto, mas não dá para ir num generalista, como você acabou tendo essa desinformação. Foi. Porque a gente não consegue saber tudo, é impossível, a nossa capacidade ela é limitada. Então, se eu tô com uma lesão na mama, eu vou procurar o mastologista, eu não vou procurar o especialista em medicina reprodutiva ou especialista em colo do útero. Então, é muito importante que passe com um médico especialista em medicina reprodutiva, que é o Fertileuta, né? Fertileuta? Fertileuta. Que nome lindo! Adorei, não sabia. Sim. E você colocou esse ponto. Eu estou no alto do meu privilégio, porque eu tenho uma carreira, eu tenho plano de saúde, eu tenho condições financeiras, e isso me trouxeram uma possibilidade de ir atrás de especialistas, de repente pagar exames, né, claro, são caros, parcelei, não tô falando que a minha vida é fácil não, por sinal, meu Pix tá aqui, mas o que eu acho importante é a gente falar que eu venho de um privilégio do plano de saúde. Como é que tá o papo do plano de saúde com a questão da reprodução e fertilidade? Perfeito. Isso é uma coisa bem recente, acho que não está fazendo 2 meses, que foi para uma nova instância e que agora o plano de saúde ele é obrigado a custear. Na sua época, ainda não era assim. Isso é bem recente. Então, ele custeia toda a medicação, uma parte muito cara do tratamento é a medicação. Sim.
Outra parte que é muito cara é a parte do laboratório, né? Então, tudo vem importado, então tudo é caro. Então, todo esse gasto, agora o plano de saúde, ele é obrigado a custear. Mas como que a gente consegue entrar com isso? A gente precisa de um relatório médico, mas um relatório médico bem feito. Então, a gente precisa ter o diagnóstico da doença oncológica. Então, um câncer de mama, um câncer de testículo, um câncer de útero, um câncer de endométrio, um câncer de ovário, com o nome e o sobrenome do câncer, né? Uhum. A gente precisa especificar a urgência de iniciar logo esse tratamento, explicar que a chance de ficar infértil e essa esterilidade, ela é muito possível. Sim. E que a gente precisa fazer isso o quanto antes. Então, tudo isso no relatório médico que é feito, junto com o oncologista, e isso é enviado. E agora, foi julgado que, sim, o plano de saúde, para casos oncológicos, ele é obrigado a custear. Custear também a manutenção dos gametas. Então, a gente continua pagando a semestralidade do óvulo, a semestralidade do sêmen. E agora o plano de saúde, ele custeia também. Fiquei curada, acabou. Depois que acabou, vou engravidar. O plano, isso foi também julgado que não vai custear a fertilização. Então, esse próximo momento, depois que você recebeu alta, o custeio vai com a paciente. Mas até enquanto ela está, então é ligado totalmente à preservação dos gametas. Então, durante todo esse processo, o plano de saúde tem que bancar. Gente, vocês não têm noção de que notícia incrível, porque isso possibilita que uma gama muito maior de mulheres e homens tenham acesso a um tratamento que deveria já estar assim, porque ele é muito importante. A gente falou o episódio inteiro sobre isso, da importância... Opa, desculpa, Robinho, não me bate. Da importância da gente realmente falar sobre a fertilização, de cuidar da fertilização. Então, que notícia incrível e que bom que a gente está caminhando para essa noção, né, desse tratamento também de forma mais holístico, mais íntegro do tratamento oncológico, né? Incrível. E, doutora, deixa eu ver aqui, qual é a minha última pergunta, porque a gente começa a chegar pro final. Como funciona a coleta e o congelamento dos embriões? E por que, por exemplo, eu congelei os óvulos e não já congelei um embrião junto? Perfeita, ótimo. Vou tentar ser o mais breve possível, dá para falar 2 horas sobre isso, tá? Mas de uma forma mais simplificada, o processo do congelamento são 10, 12 dias de medicação. Uhum. Nesses 10, 12 dias fica cansada de ver o seu médico, porque tem que ficar acompanhando os folículos crescendo. Sim. Então vai fazer ultrassom umas 3, 4 vezes na clínica. Pelo menos são ultrassons rápidos, então sim, vai lá. Foi super rápido vai mesmo. Lá e vai embora, vai lá e vai embora. Só pra gente ver os folículos crescendo. Quando os maiores folículos estão do tamanho que a gente precisa, então quando estão com 18, 20 milímetros, por isso que a gente fica com essa sensação de inchada, pensar que tem várias bolinhas, no caso da Gé, 24 folículos, imagina 24 com 18 milímetros, então 18 milímetros vezes 24, então a gente fica realmente barrigudinha, né, fica mais demasiada, mas a gente fez esse último ultrassom, a gente viu que está no tamanho certo, a gente agenda a punção. Então, quando a gente começa, isso é outra coisa importante, no dia que a gente começa o congelamento, no caso da Gé, no dia do aniversário dela, a gente não sabia se ia ser dali a 12 dias a punção, ou dali a 11, ou dali a 13. Vai depender da resposta do ovário. Então, a gente tem uma estimativa, mas é um tratamento que a gente vai se ver daqui a 5 dias, depois pode ser dali a 2 ou dali a 3. Então, é um tratamento que a gente depende da resposta do ovário. Então, não conseguimos, do dia que a gente inicia pro dia da punção, saber exatamente quando vai ser. O dia da punção, então a gente viu aquele último ultrassom, os folículos estão lá do tamanho certo. Agendamos. Muito feliz, por sinal, gente. Acabou, a gente vai se ver hoje pela última vez. Não, e você vê ali, você fala, caramba, é uma bonita, cresceu, né? Uau, meu corpo, uau. Olha quantos. Exato. É muito legal mesmo. Daí a gente marca a punção, 35 horas depois desse último ultrassom, então vai ter a folga de medicação por um dia, daí você fala...
Daí vai pra punção, vai lá no dia, acompanhada, não lembro de quem que você Eu fui foi. com meu marido. Você foi com seu marido. Aham. Você vai com um acompanhante, porque você vai tomar a sedação. Daí dorme. Quando acorda, os óvulos já estão lá no laboratório. Perguntas importantes. Congela, porque a gente escuta muito isso. Meu óvulo tem qualidade, não tem qualidade? Será que meu óvulo estava bom? Aham. Que a gente escuta muito esse tipo de informação. Meus óvulos estavam ruins. Quando a gente congela o óvulo, a gente sabe se o óvulo é maduro ou não. Então, a gente sabe que a gente só vai congelar o óvulo que é maduro. O óvulo que não está maduro, eu não vou congelar, porque ele não vai dar uma gravidez. Sim. Por que a gente congela o óvulo e não já o embriãozinho? No seu caso, por exemplo, você casada, por que a gente não poderia ter já guardado embrião? A gente poderia ter feito isso? Poderia sim. Na verdade, a gente opta muitas vezes por fazer o congelamento da nossa célula reprodutiva, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pela liberdade mesmo. Pela liberdade. Entendi. Por a gente não saber. Uma coisa que acontece, casamentos de que tem muitos anos, não, é que congela. A gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca mesmo, né? Eu acho que a única coisa que é pra sempre é mãe. Pai, mãe. É verdade. Bom, não sei. Casamento talvez seja também. Mas é isso. Hoje em dia a gente tem que ter esse. Entendi. Sim, com certeza. Muito mais pelo conceito de tipo, olha, tá separado, caso alguma coisa aconteça, isso não tem Você não perdeu. A gente não tem um embrião sobre a nossa. O que a gente faz com esse embrião, essa célula junto? Uhum. E a gente pode fertilizar num segundo momento. Uma coisa que eu acho muito bacana, um casal que tá. A gente tá indo fazer o tratamento pra engravidar. Uhum. Eu vou estimular meu ovário. Já faz o embrião, mas congela uma parte sua. Deixa um pouquinho em embrião, deixa um pouquinho em óvulo. Uhum. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que Sim. isso é uma questão da nossa individualidade, da gente poder organizar a nossa vida. Sim. Eu acho que isso é muito bacana. Por isso que a gente congela Perfeito. óvulo e não o embrião. Entendido. E, doutora, vamos encaminhar pro nosso fim. Sabia que eu fiz todas as minhas perguntas hoje? Mas eu acho que se eu tivesse mais 3 horas de podcast, eu teria mais 3 horas de pergunta. Porque é um tema que ele vem se tornando popular. E a gente falou com um olhar um pouco mais pro lado oncológico. Mas se a gente conversar com pessoas um pouco, mulheres um pouco mais velhas, elas vão ter outras dúvidas. Mulheres um pouco mais novas, outras dúvidas. E eu até fiquei com uma dúvida, será que a gente vai chegar no momento em que a gente vai falar, comecei a menstruar, bora já congelar óvulo pra garantir, gente? Eu acho que não. Mas eu acho que vai ser uma coisa que vai ficar cada vez mais cedo. Uma coisa que uma vez achei muito interessante que eu li é que tem uma tendência, talvez, o sexo ser prazer e gravidez ser por laboratório. Porque no laboratório a gente consegue algumas questões. Então, a gente consegue fazer biópsia, saber se tem algumas síndromes genéticas. Isso tudo a gente escuta falar, né? Sim. Não sei qual que... Acho que o futuro da medicina reprodutiva, graças a Deus, é um futuro positivo. Sim. Eu acho que bom que existe esse tipo de tratamento e que a gente consegue fazer isso. E é uma oportunidade, como você falou, que infelizmente não é para todo mundo, mas que é uma coisa muito bacana. Super. E, doutora, quem se apaixonou por você assim como eu, aonde te encontra, aonde você atende? Deixa aí pra galera os seus contatos, porque tenho certeza que alguém vai procurar a Carol. Eu trabalho em Santos. A Gé, quando fez o processo, ela fez no Projeto Beta, que é a clínica de São Paulo, que eu fiquei os últimos anos, que eu sou apaixonada por lá. Hoje em dia eu fui para Santos, porque é minha cidade de origem, meu pai, minha mãe, minha cachorra, tá todo mundo lá. Então, eu ainda tenho um link com o Projeto Beta em Santos. Então, o bacana do Projeto Beta é que tem vários lugares, então tem em Santos, tem em São Paulo, tem em vários lugares do estado de São Paulo, então isso é muito bom. Quem quiser me procurar em Santos. E daí eu vou deixar, então, o arroba da doutora aqui pra vocês irem lá, seguirem ela, porque além desse conteúdo todo de reprodução assistida, ela é uma corredora maravilhosa, uma musa fitness que você com certeza vai se inspirar, porque esses dias eu quase saí correndo por causa dela. Então, doutora, muito obrigada. E você sabe que obrigada. Todo convidado ganha mimo, e Opa. você ganhou um lindo chili beans, espero que você goste. E a Melissa, eu tô com os peitinhos meio zoados, vida oncológica não é fácil, não. Que lindo. E eu trouxe uma Melicinha pra combinar, pra você sair por aí com muito estilo, seja correndo, seja nas baladas, seja em Santos.
óculos é incrível pra quem mora em Santos, né, doutora? Sim, Ai, obrigada, Jé. Muito Eu que obrigada. agradeço, entrega Muito muita obrigada. moda aí, ó, pra você badalar que por linda. aí. Melissa Amei, é assim. muito obrigada. Amei. Então, muito obrigada. Tenho certeza que, se possível, a gente vai fazer uma versão 2 em breve, com mais dúvidas de vocês aí. Então, se tem dúvidas pra versão 2, já para tudo, comenta agora. E muito obrigada por mais esse episódio. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Jé. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.